as correções, maior parte são em vídeo, então já vi outro tipo de posicionamento na qual facilita bastante o jogo da equipe e com isso os jogadores jogam melhor, correm menos, mas principalmente recuperam sensações. Eles não esqueceram de jogar, eles sabem jogar, o futebol está dentro deles. São jogadores que ganharam com a camiseta do Flamengo, não podemos esquecer que faz um mês que esses jogadores foram campeões e querem muito continuar vencendo. E eles são os que mais estão sofrendo por esse momento difícil que a gente passou, ou que estamos superando. Boa noite, Felipe. Aqui à sua direita, Rodrigo Cerqueira do Grupo Globo. Na coletiva passada você tinha falado até que tinha sido um pouco injusto com o Everton Araújo por não ter dado tantos minutos talvez como ele merecesse nesse início de temporada. Hoje ele faz mais um jogo muito bom, coletivamente, individualmente, e eu queria te perguntar qual o espaço que o Everton Araújo tem nesse momento nos próximos jogos, como você pensa ele, num setor que é tão disputado ali, né? E se você me permite, se um jogo como esse também, contra um adversário que a gente sabe que é mais fraco, mas quanto serve para recuperar a confiança de jogadores que eram tão pressionados quanto o Royal e o Samuel Lino, que participaram de vários gols hoje e jogaram praticamente os 90 minutos em cima, o tempo que tiveram em campo em cima do adversário, participando de jogadas. Bom, o Everton, eu fico muito feliz por ele, porque eu sempre acreditei nele. E ele foi um cara muito cobrado e criticado, e para mim, na minha opinião, injustiçado durante muito tempo, e ele nunca deixou de trabalhar. Aliás, ao contrário, cada vez trabalha mais. E o futebol devolve. Quando ele dá tudo pro futebol, o futebol devolve para ele. E o grande momento que ele está vivendo é muito em função disso. Até o ponto de que hoje todo torcedor que cobrava tanto, cada vez que ele era escalado, hoje cobra com que ele esteja escalado. E o mesmo serve pro Lino, pro Emerson Royal, todos eles são capazes de dar a volta do mesmo jeito que o Everton deu, que o Wesley deu, que outros jogadores aqui, tantos, o Arão, talvez outros mais, deram essa volta por cima. É possível, depende do trabalho, de paciência e de que o treinador não desista deles. Enquanto eles são patrimônio do Flamengo, eu não desisto de ninguém, quero recuperar a melhor versão desses jogadores. Felipe, boa noite, Lucas P5 do Fla. É público que o Flamengo está atrás de um atacante central no mercado. E o scout analisou o nome do Marcos Leonardo e também do Richarlison. No seu estilo de jogo, pro seu time, você acha que o Richarlison se encaixa mais que o Marcos Leonardo? Essa é uma pergunta para o nosso diretor de futebol. Contratação, eu sou o treinador, o jogador que coloquem na minha mão, eu tenho que fazer render e fazer o time funcionar. É simples assim. As contratações, claro que todos opinamos e dou opinião, mas o clube decide porque, repetindo, o treinador tem... O jogador que vem com muitos anos de contrato, e o treinador às vezes não fica, né, tanto tempo como os jogadores. Então, obviamente que o clube é responsável pela montagem do elenco e eu sou responsável por fazer esses jogadores performarem. Felipe, boa noite aqui, Sidão Marinho do Litoral News. Foi um resultado muito qualificado do Flamengo, mas um objetivo também atingido, né, de chegar às quartas de final do Carioca. Qual o impacto de um resultado tão elástico como esse, com a atuação boa de jogadores que vinham abaixo, para retomar a confiança da equipe? E em cima desse objetivo de chegar às quartas, já é um clássico contra o Botafogo, jogo único, vai ser na casa do adversário, antes da Recopa e para eles antes da pré-Libertadores. O que você projeta desse clássico entre dois dos últimos campeões da Libertadores? Primeiro, sobre a performance, como eu falei, os jogadores... Para mim é muito importante ver comportamentos no campo, para os jogadores é muito importante recuperar sensações. O Pedro, por exemplo, ver o gol novamente, estar perto da área, ter conexões, essa química entre os companheiros que jogam com ele, que eles se procurem. Por isso é tão importante esses jogos de pré-temporada, para que dê sensações para os jogadores, também guia para nós da comissão para poder... corrigir erros e conectar essas conexões que se formam dentro do campo. Sobre o jogo do Botafogo ainda falta a vitória, mas sem nenhuma dúvida que estamos diante de um Botafogo totalmente já em crescimento, com o David Ancelotti ano passado, acabou muito bem, e com o Anselmi agora, que todo mundo sabe do grande treinador que ele é e do trabalho que ele fez nos clubes que ele passou, e dá para ver como o Botafogo está jogando de uma forma muito
muito bonita de se ver. Felipe, boa noite. Felipe, no momento da situação envolvendo o jogador do Sampaio Correia, a gente viu que você saiu do banco e foi até lá e todo mundo parecia muito desesperado até pela situação. Eu queria que você falasse um pouco qual foi a sensação e se aquilo que aconteceu, você teve que trabalhar com os jogadores para que não desconcentrassem eles do jogo, porque a gente sabe que é uma situação muito sensível, é um momento que o futebol fica totalmente à parte, porque a gente está falando de uma pessoa ali. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Obrigado. Bom, quando ele cai, todos os jogadores, o primeiro impacto, né, o susto que os jogadores tomam naquele momento, porque já viu tantos casos acontecerem. Eu entrei lá primeiro porque eu vi o jogador convulsionando de longe, confirmei com o médico e queria passar para os jogadores que ele estava convulsionando, que não era um infarto, não era nada assim desse sentido, porque eu via que os jogadores estavam muito tensos e preocupados com aquela situação.